Olá, Luciano IDSEC. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o cadastro de pessoas no século Acesso. Como a gente tem ali o cadastro de visitas pelo módulo de recepção, mas a gente tem também o módulo, o sistema principal, né, onde a gente cadastra ali os colaboradores, como funcionários e terceiros. Então, aqui nessa tela eu tenho o acesso à tela principal do software e eu vou ter o cadastro aqui de pessoas. No cadastro de pessoas, eu posso incluir, alterar ou excluir, tá? Então, eu vou abrir um cadastro aqui de teste. Abrir esse cadastro aqui de teste. Podemos aqui definir uma foto, né, para a pessoa, usando uma captura por webcam ou buscando um arquivo já no computador. O nome completo, então, nome do funcionário. Vamos colocar aqui, ó, nome do funcionário. Classificação, normalmente, visitante é só para o módulo de recepção. E normalmente a gente tem a classificação funcionária aqui, mas pode ter terceiros, né? A gente pode criar essas classificações, elas não influenciam exatamente ali na funcionalidade do acesso da pessoa na catraca, mas quando eu quiser fazer algum tipo de relatório, eu posso fazer esse filtro por classificação. Então, quando é funcionário, eu coloco funcionário, ou terceiro, ou eu posso criar grupos e usar o nome dessa classificação para agrupar esse grupo de pessoas na hora de fazer relatórios, ok? Empresa, eu posso aqui usar a empresa principal do software, como também eu posso vir aqui e cadastrar uma empresa nova, bastando colocar o nome aqui, tá? No campo estado, eu vou ter aqui a opção ativo, que aí eu tenho que definir um horário de acesso para a pessoa ou um nível de acesso, tá? Isso depende de como foi feita a implantação. Então, se eu fiz uma implantação em que eu trabalho com nível de acesso ou horário de acesso, o estado eu vou deixar ele ativo e aí eu escolho o horário, ou no caso aqui um cadastro de nível de acesso, definindo aqui o acesso à catraca. Nesse tipo de configuração que eu tenho aqui, eu estou trabalhando com horário e nível, tá? O estado fica ativo, onde eu seleciono horário e nível. Porém, eu posso também aqui usar a opção bloqueado para bloquear o acesso da pessoa na catraca ou nos equipamentos que eu tenho ali configurado no acesso da empresa. Livre para dar acesso total e restrito em todos os equipamentos. E eu tenho também a opção de desligado, que é quando o funcionário ou o terceiro não vai mais acessar o sistema. Se em algum momento ele fez registro de acesso, ele já não pode mais ser removido do software, apagado. Então eu tenho que vir aqui no cadastro, no estado, e colocar desligado para que ele possa sumir do sistema, né, ficar oculto, e aí eventualmente eu precisar consultar alguma informação dele, tá? Então, ativo, eu escolho horário ou nível de acesso. Se eu não tiver horário aqui, eu vou trabalhar com nível de acesso. O nível de acesso vão estar cadastrados aqui para a gente trabalhar. Ou então eu posso vir aqui e escolher a opção de livre, para dar livre acesso para a pessoa. Validade de início e fim é se eu quero controlar o período que essa pessoa vai ter acesso. Então, por exemplo, eu trabalho com a ASO lá para a empresa e eu quero controlar o vencimento dessa ASO aqui. Então, basta eu definir quando e qual data começa a validar o acesso, permitir que ele possa fazer e quando se encerra esse período, né? Por exemplo, vai vencer daqui um ano a ASO, ela começou hoje, 17/9/2024. Então, até esse horário, às 15 horas, ele consegue acessar. Depois das 15, ele já não vai mais conseguir e a gente vai ter uma notificação lá para que ele procure ao departamento para que possa fazer essa liberação. Nesse caso aqui, eu também posso deixar sem validade nenhuma. Se caso eu quiser dar livre acesso e não fizer nenhum outro tipo de validação de período de acesso para a pessoa, tá? Não menos importante, e eu acho que uma grande importância aqui no cadastro de pessoas aqui no software, é escolher o número do identificador. Esse número é um cartão, né? Quando é cartão de aproximação, vem um código impresso para a gente digitar aquele código do cartão, se caso a pessoa for fazer por cartão, ou então eu uso um número aleatório, ou trabalho com algum tipo de matrícula aqui para o cadastro, para que quando eu fazer lá cadastro biométrico de digital ou facial, eu tenho um vínculo com o código, porque
Quando a catraca ela, ou outro equipamento ela identifica a pessoa, seja pela face ou pela digital, ele vai buscar, na verdade, o código que está vinculado para esse colaborador. Então a catraca faz a identificação e dispara o código para o software, o código 145. Aí o sistema vai avaliar qual é o estado, se ele está bloqueado, se ele está livre, se está dentro da validade, como foi feita a configuração do cadastro e responde para o equipamento, olha, pode liberar o acesso e eu registro esse acesso liberado ou negado, tá? Então, para fazer o cadastro de pessoas no software, basta fazer isso, ok? Depois eu tenho aqui em dados adicionais, eu posso estar preenchendo as informações adicionais, a gente considera isso como opcional. Tenho também número provisório, se eu quiser definir um cartão temporário para a pessoa, né? Então eu vou te dar um cartão de acesso, vou digitar o código do cartão que está impresso lá com o chip, e vou falar de quando começa a validade e termina a validade desse cartão provisório. Então, o funcionário veio, ele está lá recebendo acesso, eu não tenho tempo de fazer digital nem facial, vou dar um cartão para ele por um período, até que chegando no final desse período, ele não vai mais conseguir acessar aquele cartão, e aí ele volta a me procurar aqui, se caso eu colocar validade, tá? Se eu colocar um número provisório aqui e não definir nada mais, ele vai continuar fazendo os acessos com esse número provisório normalmente, então sem nenhum tipo de restrições. Limite de visitas, eu posso definir aqui para ele quantidade de vezes que ele entra aqui na empresa, né? Quando a gente tem um acesso lá, ele pode fazer 2 acessos por dia, 4 acessos por dia. Então eu venho aqui, defino uma quantidade, então ele pode fazer 2 acessos. Se ele já fez os acessos hoje, eu vou colocar os 2 acessos. Se ele não fez acesso nenhum, eu coloco 0, tá? Normalmente a gente não usa esse tipo de nível de controle no cadastro de pessoas. Extras, vamos colocar aqui a empresa primeiro. Opções extras aqui, a gente tem liberações extras, então eu quero definir uma data e hora para que ele possa ter acesso. Então, vamos imaginar que a pessoa tem um nível de acesso que ela não tem acesso aos sábados. Mas eu vou definir que no final de semana agora, vamos ver que data que vai ser, dia 23/9, eu vou definir aqui, ó. Então, esporadicamente dia 23/9, com início só para o dia 23, das 0 horas às 23h59, eu posso dar o sentido, se eu quero que ele só entre, só saia, não vou mexer nessa restrição, e falo que eu quero que ele possa fazer mais 2 acessos. Quando eu fizer esse vínculo aqui, essa liberação extra, mesmo que no horário, no nível que está definido lá, no sábado ele não pode acessar, eu estou dando um acesso livre para ele para esse sábado. Então eu posso fazer isso também. Ao mesmo tempo, eu vou excluir aqui para não salvar, ao mesmo tempo eu posso fazer um bloqueio. Então eu não quero que determinado dia, então eu vou definir aqui, por exemplo, amanhã, dia 19/9, ou nas férias, né, por exemplo, até o dia 18/10/2023, que são aí 30 dias aproximadamente. Não vou definir a hora de início e fim, e vou colocar aqui, ó, funcionário em férias. Funcionário em férias. Aí coloco aqui concluir, ele vai estar bloqueado nesse período, né? Acho que eu coloquei a data errada aqui, ó. 18/9/2023, isso. 17/10/2023. Concluir. Vamos para a hora de início, ele não vai aceitar. Então vamos colocar aqui 0 horas e 23h59 para o dia todo. Bloquear o dia todo dele. Motivo, vamos lá, funcionário de férias. O software, ele vai ficar pedindo qualquer coisa que ele exige ali como parte essencial para ele liberar o registro ou bloquear o evento que você está fazendo, tá? Fiz o cadastro completo, então, mesmo que ele tenha acesso com um bloqueio extra dentro desse período inicial e final, ele vai tentar acessar. O software a catraca vai perguntar para o software fala, não, está bloqueado, e não vai liberar, por causa desse bloqueio. Então eu posso fazer liberações extras e bloqueios extras, além, é claro, de fazer aqui o acesso por estado livre, que no caso aqui é livre, ou trabalhar por nível de acesso, definindo um nível de acesso para a pessoa, ou se eu quiser bloquear ela mesma, eu venho aqui e coloco o bloqueio, ó, bloqueio, certo? Então,
Feito o cadastro, basta eu concluir o processo e deixar que o resto, o próprio software envia para o equipamento, há uma sincronização dos dados e essa informação ela é enviada automaticamente lá para os equipamentos, conforme os acessos que a pessoa tem para fazer, ok? Muito obrigado, qualquer dúvida é só acionar o suporte. Obrigado.